Oi, pessoal, tudo bem? Prof. Camila. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da parte do capítulo 8 do livro didático e a gente vai falar um pouquinho sobre a fermentação. Quando a gente fala de fermentação, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um processo biológico anaeróbico, ou seja, na ausência do oxigênio, de obtenção de energia metabólica para síntese do que? A síntese da adenosina trifosfato, o famoso ATP. Essa síntese ela vai ocorrer a partir de uma degradação incompleta de substâncias orgânicas e vai resultar numa disponibilidade energética muito inferior se nós compararmos depois a respiração aeróbica. A fermentação, ela é um processo de reoxidação das coenzimas NAD2H, devolvendo os hidrogênios ao piruvato e mantendo a glicólise em anaerobiose, tá? Nesse mecanismo, não ocorre o ciclo de Krebs, nem cadeia respiratória. E o aceptor final do hidrogênio, aquele próton de hidrogênio mais, ele vai ser um composto orgânico e não mais o oxigênio. Uma vez que na fermentação o ATP ele vai produzir, então ele vai originar, o ATP produzido, ele vai se originar da glicólise, o seu rendimento energético vai ser muito pequeno, como eu disse antes. O rendimento energético é somente 2 ATPs, tá? E a gente vai ver que depois, na respiração, ela vai para 30, 38 ATPs, para cada glicose quebrada, né? É um rendimento bastante inferior à respiração aeróbica, em razão de ser um processo biológico anaeróbico, tá? Por isso, então, que a fermentação, ela gera menos energia e ela vai consumir a glicose de uma forma muito mais rápida. E o ATP, ele vai ser produzido por fosforilação oxidativa. Quando a gente fala da fermentação... Opa, escapou aqui um pouco. Quando a gente fala da fermentação, nós estamos falando de uma oxidação parcial de compostos orgânicos, aonde os produtos finais sempre serão orgânicos. E ele gera menos energia, não pode jamais esquecer, gera menos energia, esse menos energia é somente duas adenosina trifosfato que sobram. Ele só envolve a glicólise, né, no citossol e, portanto, vai consumir a glicose mais rapidamente. É como se funcionasse uma medida compensatória, tá? Como é que esse ATP aqui, ele é produzido? Por fosforilação oxidativa. Tanto NAD e FAD, eles são coenzimas de desidrogenases que vão sofrendo redução ao longo das etapas de glicólise, de oxidação do piruvato, do ciclo de Krebs. E quando essas coenzimas são reoxidadas, elas vão gerar energia através de um transporte de elétrons para a fosforilação de moléculas de ADP, que são catalisadas pela enzima ATP, certo? Que tipos de fermentação nós temos? Nós temos duas principais. Nós temos a fermentação alcoólica, que ela vai ser normalmente realizada por fungos, né? Leveduras como Saccharomyces, né? E ele vai ser empregado na fabricação de vinhos, de cervejas e também de pão. Aí a gente tem também, né, a produção do etanol, combustível de bebidas alcoólicas que vão depender dessa fermentação. E já, se a gente pegar o exemplo do pão, né, o pão, a produção do pão, ela depende do CO2 que vai ser produzido no interior da massa. Para quê? Para que o pão
possa crescer e ficar bem bonito para a gente comer. E o outro tipo de fermentação é a fermentação lática, né? Essa fermentação ela é realizada por bactérias que vão fermentar o leite e vão processar os seus derivados. E por isso que os principais exemplos são o iogurte, o queijo, a coalhada, onde ocorre esse tipo de fermentação lática. O glicídio, então, ele vai ser fermentado, produzindo 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 moléculas de coenzima NADH. E prosseguindo a reação com a transformação, então, do piruvato em ácido lático. O lacto vai ser o produto final, né, da glicose anaeróbica e ocorre, então, na gente, né, nós humanos, ele vai ocorrer nos tecidos que estão submetidos a uma baixa pressão de oxigênio, né, ou então naqueles que não apresentarem mitocôndria. Certo, pessoal? Isto é o que nós tínhamos de forma resumida para ver sobre a fermentação. Beijinho, beijoca, até o próximo.